Nas últimas ministrações, a gente vem aqui com uma sequência falando sobre o espírito humano. Aí tem no nosso canal do YouTube, né, o espírito humano 1, né, o espírito humano 2. Hoje, provavelmente, seria o espírito humano 3, né, mas não será esse o título e não teria problema nenhum ser também esse título. Eu só vou quebrar a sequência apenas no título, mas o assunto continua sendo praticamente o mesmo. Mas o tema nesta noite é como Deus nos guia, né? Queridos, todos nós precisamos de direção em nossa caminhada, mas cedo ou mais tarde chega um momento na nossa vida, uma situação na nossa vida, no qual nós não sabemos tomar uma decisão, nós não sabemos se estamos dando os passos na direção correta, ou se devemos dar naquela direção ou não. Então é muito interessante nós termos essa ideia de que Deus ele quer guiar os nossos passos em todas as áreas de nossas vidas. Repita comigo: Deus deseja me guiar. Né? E nós precisamos dessa direção de Deus. Queridos, eu creio que todos vocês aqui chegaram no momento de pensar em qual decisão tomar para algo em sua vida, sim ou não? E chega um momento que a gente não sabe o que fazer. E nós precisamos saber que nesse momento Deus está disposto a guiar a nossa vida, a nos dar uma orientação. Deus ele está pronto para nos dar conselhos, aconselhar a nossa vida para as melhores decisões. Tem um livro do irmão Hagin, eu não lembro qual foi o livro, mas eu lembro dessa ocasião que ele disse que lá nos Estados Unidos tinha um irmão muito bem sucedido. Ele era um homem financeiramente muito bem sucedido, mas ele nunca tomou uma decisão no seu trabalho, ele nunca tomou uma decisão em sua empresa sem antes dobrar os joelhos e consultar a Deus. Pedir a orientação de Deus nas decisões que seriam tomadas. E ele nunca tomou uma decisão na qual ele viesse se arrepender, porque a decisão que ele tomou foi pela orientação de Deus. Você está aqui? Você quer Deus guiando a sua vida? Você quer que Deus tenha direção de sua vida? Isso é sábio. E o interessante é que Deus ele deseja dirigir os nossos passos. Ele deseja guiar os passos na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada. Ele quer, sim, dar a melhor direção. E eu quero basear isso, garantir isso para você por meio da própria palavra dele. Em Isaías, capítulo 48, verso 17, vou esperar para projetar aqui, Isaías 48, 17, de preferência na versão ARA, né, na Almeida Revista Atualizada, tem Isaías 48, verso 17. Demora demais, é melhor ter espelhado. Então, abra sua Bíblia aí em Isaías 48, verso 17. Veja só o que diz aqui, ó. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Entenda, Deus ele se apresenta como aquele que guia, ele deseja guiar a nossa vida no caminho que nós precisamos andar. Muitas das vezes nós não sabemos que caminho trilhar, mas Deus ele quer nos ensinar, ele quer nos dar a direção. Olha, não é por esse caminho, é por esse outro caminho. Esse caminho aqui você vai ter decepção, nesse caminho você vai ter tristeza, nesse caminho você vai ter prejuízo, nesse caminho você vai quebrar sua cara. E muitas das vezes nós não pedimos o conselho de Deus, nós não pedimos a orientação de Deus e tomamos as decisões por nosso bel prazer e vamos quebrar a cara, vamos ser decepcionados, vamos chorar, vamos gemer e depois até culpar Deus por atitudes que foram nossas. Quantas pessoas tomam atitude simplesmente porque quis realmente tomar, porque se acha que não depende de Deus, que não precisa de Deus, e Deus ele está disposto a guiar os nossos passos. Amém? Repita mais uma vez: Deus deseja
guiar os meus passos. Ele quer te orientar nas tuas decisões. Muitas das vezes tem decisões como decisão de trabalho. Às vezes você entra num trabalho, você pensa que vai ser uma bênção, às vezes é uma maldição. Decisão como namoro, casamento, mudança de cidade, tantas coisas, às vezes, que as pessoas tomam decisões, quebram a cara e depois querem culpar Deus. Eu me lembro de um pastor contando um testemunho que ele morava em uma cidade, recebeu uma proposta maravilhosa de emprego para uma outra cidade, muito distante, e a proposta era o sonho de qualquer ser humano. Um emprego maravilhoso. Quando chegou lá era tudo o contrário. Ele gemeu, chorou, sofreu, gemendo e chorando, e depois querendo culpar Deus por uma decisão que foi dele. Quantas decisões erradas você já tomou em sua vida? Deus quer te orientar e Deus quer te guiar para que isso não aconteça mais. Amém? Digo obrigado, Pai, pela sua bondade. Amém? Lá no livro de Salmos, capítulo 32, eu vou ler na versão ARA também, Almeida Revista e Atualizada. Aqui diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus é aquele que deseja nos aconselhar. Deus é aquele que se revela como aquele que quer nos dar as melhores instruções para a nossa vida. Só que aí alguém pode falar: bem, pastor, eu entendi que Deus ele quer guiar os nossos passos. Isso daí está muito claro. A palavra dele está muito clara. Gente, esse versículo não tem nada. 32:8. Entende? Deus ele quer guiar os nossos passos. Ele quer guiar a nossa vida. Ele quer que você faça as melhores escolhas para a sua vida. Mas bem, até que eu entendi. Se tem uma proposta de namoro, eu posso consultar Deus para saber se é a vontade dele? Sim. Se alguém me pede em casamento, meu noivo, sei lá, eu posso consultar Deus para saber se é a vontade dele? Sim ou não? Pode. Tem uma proposta de emprego, eu posso consultar Deus para saber a orientação de Deus? Pode. Eu tenho uma proposta de mudar de cidade, posso consultar Deus? Não só pode, como também deve ter Deus como centro da nossa vida. Amém? Queridos, se seguirmos o conselho do Senhor, nós não iremos viver gemendo e chorando. Nós não vamos estar quebrando a cara nos nossos negócios, no nosso comércio. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Mas até aí eu acredito que muita gente entendeu que isso é inteligente fazer isso. Mas a questão é, como é que Deus nos guia? Como é que Deus ele vai dirigir nossos passos e dirigir a nossa vida? É aqui que praticamente eu digo que é, na prática, a continuidade das outras duas ministrações sobre o espírito humano. Porque Deus ele vai nos guiar, não é pela nossa mente. Deus não vai nos guiar por meio dos nossos pensamentos. Deus ele vai nos guiar por meio do nosso espírito. É por meio do espírito humano que Deus vai nos dar a orientação e a direção de nossos passos. Lá no livro de Provérbios, capítulo 20, Provérbios, capítulo 20, verso 27, eu vou ler na versão ARA. Provérbios 20, 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu corpo. Ou seja, está muito claro na Bíblia que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Esse contexto, querido, está naqueles tempos bíblicos, que à noite não existia esses postes elétricos, e que se alguém andasse à noite sem uma lâmpada, ela poderia cair em um buraco, em uma vala, em um precipício. Era muito arriscado caminhar à noite se você não tem uma boa iluminação, não tem como guiar os passos. E a lâmpada aqui simboliza a luz que vai guiar os seus passos para não cair em um precipício. A lâmpada vai clarear para você ver que aqui tem um buraco, que aqui tem uma espinho, que aqui tem uma pedra, e por meio da lâmpada, aquilo será desviado, porque ela vai clarear o caminho. E aqui a Bíblia está falando que o espírito do homem é essa lâmpada. É por meio do espírito do homem que Deus vai iluminar
os nossos passos, Ele vai clarear os nossos passos, Ele vai dar a direção das escolhas da nossa vida. Então, é por meio do nosso espírito. Por isso que é importante você se conhecer como um espírito, desenvolver o seu espírito, porque é por meio do seu espírito que Deus irá guiar a sua vida, que Deus irá guiar os seus passos. Você está aqui? E nós sabemos, nós vimos nas ministrações anteriores e podemos perceber que Deus ele equipou o espírito humano com algumas ferramentas, com algumas coisas para facilitar a nossa vida, para termos uma direção. E eu falei na última ministração sobre a consciência. A consciência é algo que faz parte do nosso espírito. A consciência não é algo da mente, a consciência não é algo dos pensamentos, a consciência é algo do espírito humano. E nós vimos na ministração passada que a consciência é algo que Deus colocou no homem para que o homem trilhe o caminho certo. Então, a consciência ela está ligada à conduta do ser humano, para que se o ser humano não faça o que é errado. Por isso temos uma consciência. A consciência é uma forma que Deus colocou é algo que Deus colocou no homem para guiar os passos do homem no caminho correto, para ele não fazer o que é errado, para ele não quebrar as leis de Deus, para ele não desonrar a sua família, sei lá, não trilhar um caminho que não agrada a Deus. A consciência está no ser humano, foi colocado no espírito humano para que ele trilhe o caminho correto. Então, a consciência está ligada justamente à nossa conduta, ela está em nós para impedir de fazermos o que é errado. A consciência faz parte do ser humano, do espírito humano, para que o ser humano trilhe o caminho da honestidade. Você está aqui ainda? Diga, Deus é bom. Você tem consciência? Quantas coisas erradas você já fez que ela acusou? Porque Deus quer que você faça o que é certo. Por isso que Ele colocou no nosso espírito algo chamado a consciência. Lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 15. Romanos 2, verso 15. Eu vou ler na versão ARA, que diz: Estes mostram a norma na lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Eu falei sobre isso na ministração passada, não vou repetir as mesmas coisas, mas você pode acessar o nosso canal no YouTube e procurar a ministração para entender um pouco melhor sobre a consciência. Então, a consciência, quando você faz algo certo e as pessoas acusam que você fez errado, a consciência vai lhe defender. Mas se você fizer o que é errado, a consciência vai lhe acusar. Então, é algo que Deus colocou no ser humano para poder guiar a nossa vida, guiar os nossos passos. Então, Deus, ele guia o ser humano por meio do seu espírito. Repita comigo: Deus guia o ser humano por meio do espírito humano. E ele já colocou algumas ferramentas no nosso espírito para trilharmos o caminho certo. E para andarmos e termos uma conduta certa, essa consciência está para nos guiar. Como eu falei um exemplo. O irmão bateu o motor do carro, foi na oficina, mandou o mecânico fazer uma gambiarra para o carro andar nem que fosse 100 quilômetros, porque ele queria vender esse carro para uma pessoa, né, passar a perna em alguém, enrolando a pessoa, e nesse momento que a consciência entra, para ele não fazer o que é errado. Sim ou não? Aí a pessoa faz o que é errado, ele está o quê? Violando a sua consciência. Então Deus ele nos guia para a coisa certa por meio da consciência. Mas eu falei sobre a consciência na ministração passada, não é o tema de hoje. Amém? Além da consciência, no nosso espírito, tem algo que nós chamamos de intuição ou uma impressão. Enquanto que a consciência está em nós, para termos uma conduta moral, trilharmos o caminho da honestidade, né? Ainda também no nosso espírito tem essa intuição, que podemos chamar de uma impressão, que está ligado a eventos que podem ser no nosso presente ou que podem ser no nosso futuro. Eu falei aqui exemplo de uma pessoa que eu fui visitar que tinha sofrido um acidente de moto, e elas tinham uma impressão nela para não entrar naquela rua.
e teimou. E quando entrou naquela rua, o carro acertou essa pessoa. Ou seja, ela teve uma intuição, uma impressão de algo do futuro. E o ser humano sabe, vocês sabem do que eu estou falando, porque todo mundo tem essas experiências. Tanto da consciência, como de ter essa impressão em si. Ter essa intuição de não fazer o que é errado, de tal dia não ir para tal lugar, de tal viagem cancelar, de não sair tal hora. Nós sempre temos essa intuição que é algo do nosso espírito, que também é para guiar os nossos passos e guiar a nossa vida. Quem aqui já teve essa experiência de intuição? É algo que vocês sabem do que eu estou falando, é algo que vocês vivenciam, né? No dia a dia. Nós vivenciamos essas coisas. Às vezes nós não sabemos do que se trata, mas é o nosso espírito. Diga assim: o meu espírito pode saber o futuro. Existe algo que as pessoas têm, e a ciência diz que é um bug no cérebro. E eu não vejo como bug no cérebro, eu vejo como o nosso espírito que foi no nosso futuro e voltou. Ele tem essas coisas, ele sabe de certas coisas do futuro. Quem aqui nunca teve aquela sensação de dizer: oxente, menino, olha, espia só, eu já vivi esse dia. Olha, do mesmo jeitinho, olha, parece que é um déjà vu, sei lá como o povo chama. Isso pode ser, não é uma vida que você viveu no passado, porque senão não era uma outra vida, era a mesma, não era outra. Se é a mesma coisa, não era outra vida, é a mesma vida. Não é que você teve a mesma vida no passado. Entendeu? Porque o seu espírito, ele pode trazer coisas do seu futuro. Né? Eu já falei aqui nas outras ministrações que as mães, elas conseguem ter impressão de coisas dos filhos. Às vezes uma notícia ruim, ela já sabe antes que alguém diga. O espírito dela já trouxe a informação. E ela sabe no coração dela, e nós sabemos que o coração é o espírito. Amém? Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, eu vou ler aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, ARC, que diz o seguinte: quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então veja que esse versículo apresenta para nós o coração, e nós sabemos que quando a Bíblia fala de coração, não é do músculo que bombeia o sangue. Quando a Bíblia fala do coração, está falando do nosso espírito. E o espírito do sábio, ele conhece o tempo e o modo. Ele vai discernir que essa versão não é a ARA. A ARA, ou ARA não, a ARC é que traz uma tradução melhor. Essa tradução diz assim: o sábio conhece. Eu gosto da ARC, Almeida Revista e Corrigida, porque diz: ele discernirá o tempo e o modo, ou seja, no seu coração, ou seja, no seu espírito, nós podemos saber o tempo certo de determinadas coisas e o modo como operar determinadas coisas, o modo como fazer determinadas coisas. Se nós consultarmos o nosso espírito, se consultarmos o nosso coração, nós saberemos sim o tempo certo de certas coisas e o modo como elas poderão acontecer ou como nós poderemos fazer. Mas tudo isso está no nosso coração. O nosso próprio propósito de vida, que é a razão da existência, está no nosso espírito. A Bíblia diz: como águas profundas é o propósito no coração do homem. O nosso propósito Deus colocou no nosso espírito. E quando nós nos entendemos como um espírito e conhecemos a desenvolver essa natureza espiritual, nós entendemos o nosso propósito de vida. Veja como é importante desenvolver o nosso espírito. E como é que desenvolvemos o nosso espírito? Por meio da palavra de Deus. Jesus disse: a palavra que eu vos tenho dito são espírito e vida. Eu acho que foi mais ou menos isso que ele falou. Se eu não me engano, está em João 8,53. Eu acho que é mais. Vou colocar aqui para nós, João 8,53, para conferir se é isso mesmo. Por a palavra de Deus ser espírito, ela vai alimentar o nosso espírito. João 8,53. Não é. Olha o 52, aí volta o 52. Eu não sei, mas eu acho que é em João. Não, é 63. Vê aí, 63. Vou puxando o cérebro aqui para ver se lembra. Eu acho que é 8,63, que esse capítulo é longo. Se não for, a gente deixa para lá. 8,63. Tem não? Então qual é? Você que diz, é 6. 6? 668, coloca aí, 668. É ou não é?
Eu pensava que era 8. 6,63. Eu disse 8,63. 8 um bocado, eu disse. Coloca aí, João 6,63. Mas demora demais. Quem está com pressa hoje? Abre aqui a Bíblia. João. Pronto. João capítulo 6, eu ia falar 8 de novo. 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e vida. Então, se eu quero me desenvolver como espírito, crescer com o meu espírito, qual é o alimento que eu vou dar? Ao que é que eu tenho que me expor? A palavra de Deus. Porque ela é espírito e ela também é vida. Às vezes o crente chega para mim e diz, pastor, estou tão frio espiritual. Qual é o conselho que o senhor dá? Vai ler a Bíblia, meu irmão querido. Não tem tempo para ler a Bíblia. Nunca lê a Bíblia. A Bíblia é alimento, gente. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, porque a palavra ela é alimento para o nosso espírito. Se você está vazio, se você está seco, sei lá, se você seca assim espiritual, tem pessoas que falam, pastor, estou passando oco. É falta da palavra de Deus, porque se você alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, ele nunca vai estar fraco, ele nunca vai estar cansado, ele não vai estar seco, ele não vai estar coisado. Ele sempre estará vivificado, porque a palavra de Deus é espírito e ela é vida. Ah, eu estou fraco, pois deixa das redes, dá uma trégua nas redes sociais e vá se alimentar da palavra de Deus. Você chegar para mim com esse negócio, estou espiritualmente frio, vá ler a Bíblia. Vá se alimentar da palavra, que eu duvido sua vida não mudar. A palavra de Deus tem um poder para mudar a nossa vida, mudar as circunstâncias, mudar o que for necessário na nossa vida. O poder está na palavra. Porque ela não somente é espírito, como ela também é vida. Deus é espírito, a palavra de Deus é espírito, nós somos um espírito. Então Deus vai guiar a nossa vida, Ele vai guiar nossos passos por meio do espírito, do nosso espírito. Você está aqui ainda? Lá em Marcos capítulo 2, versículo 8, olha o que diz aqui. Eu vou ler na versão ainda ARC, que diz o seguinte. E Jesus, percebendo logo por seu espírito, deixa eu ler essa versão, é a RA, vou ficar com a RC. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhe, por que arrazoais sobre essas coisas no vosso coração? Entenda, observe que Jesus percebeu onde? Onde foi que ele percebeu? Pode deixar aí, minha irmã. E Jesus percebendo, logo onde ele percebeu? Entenda, a Bíblia não disse que Jesus teve uma revelação dos céus. Sabe, a Bíblia não está dizendo aqui que o Espírito de Deus trouxe a informação para Jesus. A Bíblia está falando que ele percebeu onde? No seu espírito. Ele percebeu o quê? Coisas que as pessoas estavam pensando no seu interior. Jesus curou alguém, se eu não me engano, nesse contexto, e eles, lá no interior deles, eles arrazoando, sabe, eles falando coisas contra Jesus, e Jesus, no seu espírito, teve a percepção. Ele percebeu que eles estavam cochichando no interior, sussurrando no interior deles. Sabe, queridos, quando nós desenvolvemos nosso espírito humano, e aonde você chegar, que alguém dê um sorriso para você de Gênesis Apocalipse e diga assim, a paz do Senhor, irmão, com a maquiagem mais linda do mundo, mas se ela tiver com a má intenção com você, tiver com falsidade com você, no seu espírito você vai saber. E já aconteceu muito comigo, da pessoa, um sorriso lindo, apertar minha paz, Senhor, pastor, a paz, e meu espírito... E eu sabendo no meu espírito que é pura falsidade. Eu sabendo no meu espírito que está falando mal de mim, que está metendo a língua em mim. E no meu espírito eu estou sabendo de irmãos, estou falando a você de irmãos. Estou falando de gente de fora, não, de gente da igreja mesmo. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, tem muita gente falsa. Não sei se você sabia disso, mas tem. A partir do momento que a igreja se tornar um lugar perfeito, todos nós vamos ter que sair daqui, senão a gente vai estragar tudo. Você está aqui ainda?
Quem aqui é perfeito? Levanta a mão, quem aqui é perfeito? Eu quero orar por sua vida para esse espírito de engano sair. Nós não somos perfeitos. Nós temos falhas, mas nós não podemos viver na falha, nós podemos acertar, amém? Então, entendeu? O nosso espírito humano, nós podemos saber coisas. Jesus soube pelo seu espírito. Observe também aqui, em João, capítulo 13, verso 21, Evangelho de João, capítulo 13, verso 21, diz: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito, e afirmou, deixa eu olhar aqui, tendo Jesus dito, turbou-se em quê? Em espírito, e afirmou dizendo, na verdade vos digo, que dentre vós, né, um de vós, me há de trair. Jesus soube onde? No seu espírito, que havia um traidor. Gente, quando nós desenvolvemos nossa natureza espiritual, uma das coisas mais comuns é esse tipo de percepção. Perceber os falsos, os sinceros, os honestos, os falcianos, as falcianas, tudo isso nós percebemos pelo Espírito, mas nós também desenvolvemos uma natureza para andar em amor com essas pessoas. Saber que elas podem melhorar, que elas vão acertar. Quantos abraços de falsidade eu já recebi em minha vida? Com um sorriso lindo, com o gato, né? E no meu espírito eu sabendo que não era verdadeiro. Você está aqui ainda? Amém. Aleluia. Eu vou lá no livro de Atos 19. Atos, capítulo 19. Ou seja, observe que Deus, Ele equipou o nosso espírito com muitas ferramentas. Né? Como eu já falei, a consciência é algo do nosso espírito. Né? A intuição é algo do nosso espírito. E por meio dessa intuição, que é uma impressão no nosso espírito, nós podemos saber coisas do presente e também nós podemos saber coisas acerca do futuro e também coisas até do passado. Eu não sei você, mas já teve vezes de eu ver uma pessoa pela primeira vez e eu, tipo assim, quando eu olhar para ela, ter um diagnóstico do passado da pessoa. Isso é o quê? No meu espírito. No espírito humano, ele pode ter. Porque o espírito humano, gente, ele veio de Deus e ele vive no sobrenatural. Então, existe uma limitação de saber certas coisas, mas nós podemos saber essas certas coisas. Ou só eu tenho esse tipo de experiência? Você não teve esse tipo de experiência? Eu acredito que sim. De você olhar para uma pessoa que nunca viu e você ter percepções da vida dela, que quando você vai conversar, você só vai testificando aquilo que você já percebeu. Quem já viveu isso aqui? Levanta a mão. Isso é algo comum do ser humano. Eu estou falando de você que é ser humano. Eu não sou o único exclusivo. E de coisas, querido, que Deus equipou o nosso espírito com essas ferramentas. Deus equipou o nosso corpo com os 5 sentidos. Mas também equipou o nosso espírito com várias ferramentas. Observa aqui no livro de Atos, capítulo 19, verso 21, que diz: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu. Onde ele resolveu? Você está com sua Bíblia aberta? Cumprindo estas coisas, Paulo, ele resolveu onde? No seu espírito ir a Jerusalém. Entenda, Paulo tomou uma decisão, não foi baseado numa revelação divina. Paulo, ele tomou uma decisão, não foi que o Espírito Santo deu uma ordem, não foi que o Espírito Santo deu uma orientação. Ele tomou uma decisão baseada no seu espírito. E nós precisamos aprender a discernir quando o nosso espírito está nos dando informações, quando o nosso espírito está nos dando direções, para nós não falarmos que é Deus. Que ele não está dizendo que foi Deus. A Bíblia não está dizendo que foi Deus, ele está falando que Paulo no seu espírito. E Deus nos deu espírito para guiar a nossa vida, para guiar nossos passos. E muitas das decisões nós podemos sim consultar o nosso interior. Eu já vi, às vezes, no meio cristão, no meio da caminhada, mulheres que se casam e depois chega, pastor, não era de Deus. Mas se você voltar a fita, a pessoa estava falando, pastor, é de Deus antes. Gente, Deus te deu uma... Não estou entendendo mais nada. E foi Deus mesmo? Não foi. Pessoas tomam decisões, às vezes, de trabalhar fora, fazer algum
coisa fora, dizendo que é Deus. Aí vai quebrar a cara, está lá sofrendo, né, sem saber o que é que faz para poder voltar, ou não voltar, não sabe mais o que é, já estava perdido, ficou mais perdido ainda. Só que quando foi dizendo que foi Deus. E quando alguém chega falando assim, o que é que o pastor vai falar? Às vezes a pessoa chega assim, diz que é um conselho, pastor, quer um conselho. Aí quando chega a gente pensa que quer um conselho. Aí chega assim, pastor, Deus me deu uma direção de ir para tal lugar. Deus me deu uma direção de fazer tal coisa. Deus me deu uma direção de fazer isso. Você não quer um conselho, você quer um ouvinte. Porque se Deus, você está falando que Deus te deu uma direção, quem sou eu para dizer alguma coisa contra o que Deus disse? Você acha que eu vou falar uma coisa contra o que Deus disse? Vou não. Agora, irmão, presta atenção para saber se realmente foi Deus. Porque o que tem mais na boca do crente é dizer, Deus está me dizendo isso, Deus está me falando. Será que é Deus mesmo? Será que não é as suas emoções? Eu ando muito em várias igrejas, já vi pastores conversando, que teve um mover na igreja, e uma irmã se levantou e disse que ia ofertar uma casa para um determinado irmão. E aí teve toda aquela comoção, a igreja vibrou, tal. E aí, quando foi no outro dia, a irmã procurou o pastor e disse, pastor, assim, acho que não foi Deus não. Eu acho que foi a emoção. Eu não posso dar a casa não, pastor. Oxente, irmã, como foi esse negócio? Como é que vai desfazer agora esse negócio? Foi uma coisa feita em público, na frente de todo mundo. Não posso não. Às vezes tem gente que só quer aparecer. Às vezes quer só se amostrar. Às vezes, talvez não foi essa a intenção. Talvez, às vezes, foi só o calor da emoção. Só se emocionou e quis, porque às vezes a pessoa doou uma coisa, a pessoa quer doar uma coisa também, e às vezes está indo pela emoção, dizendo que é Deus. Cuidado, irmãos e irmãs, para não tomar decisões baseadas em emoções e dizer que foi Deus. Baseado naquilo que você quer e dizer que foi Deus. Perceba a voz de Deus e perceba a voz do seu espírito ou dos seus próprios pensamentos. Você está aqui ainda? Como é que Deus nos guia por meio do quê? Do nosso espírito. Entenda, se nós formos estudar, nós vamos perceber que a forma número 1 de Deus guiar a nossa vida é por meio da palavra dele. E a palavra de Deus, ela é espírito. E ela vai nos guiar como? Por meio do nosso espírito. Porque ela tem a linguagem espiritual. Ela não é só material física. A palavra de Deus, a sua essência é espiritual. E ela vai se comunicar com o nosso espírito. Então, a forma número 1 de Deus nos guiar é por meio da sua palavra, mas a essência da palavra é espírito que vai se comunicar com o nosso espírito. Nós não compreendemos a Bíblia por meio da nossa mente. Nós compreendemos a Bíblia por meio do nosso espírito. Se você for querer entender a Bíblia simplesmente por intelecto humano natural, você não vai entender nada de nada. Nós entendemos a Bíblia por meio do nosso espírito. Nós precisamos desenvolver isso. Eu já dei testemunho aqui algumas vezes, uma experiência que eu tive, que eu estava em um determinado estado aí do país, e eu fui ministrar no culto de quinta. Quem aqui há mais tempo vai lembrar que eu já falei esse testemunho aqui algumas vezes. E eu vi um rapaz de touca, aquelas toucas de ninja, não tem? Na hora do culto. Quando eu olhei assim, aí minha alma já foi julgando que a alma é uma bênção. Aí no meu pensamento eu disse, mas rapaz, que falta de respeito do cara aqui com a touca na cabeça. Quem já viu isso? Touca de ninja na cabeça. E aí fiquei ali. E quando eu fui ministrar, que eu subi isso, parece que eu só via ele, da igreja toda. Aí eu pensei que era por causa da minha alma. Mas dentro de mim tinha uma informação. Peça para esse rapaz se levantar, a informação. E diga que o Senhor deu a ele um livramento, porque o diabo ia ceifar a vida dele. E eu, o Senhor, o livrei da morte. E eu, não, isso é coisa da minha cabeça. E eu estou implicando com esse rapaz desde a hora que ele chegou aqui. E aquela intuição, aquela voz, aqui já não era mais o meu espírito, aqui era o Espírito de Deus se comunicando com o meu espírito. É diferente da impressão. É uma impressão também, só que essa impressão não é uma ferramenta do nosso espírito, mas é porque o Espírito de Deus ele vai se comunicar com o nosso espírito. E aí aquilo tudo eu não falei, eu digo, vou falar isso não. Eu estou implicando com o rapaz, acabou a história, não vou falar isso não. E aí, quando eu me sentei, aí o pastor foi lá, o pastor disse,
Irmãs, você lembra aquela oração que nós fizemos pelo filho da nossa irmã que levou um tiro na cabeça e por causa de um assalto e ele não morreu? Ele está aqui hoje, fica de pé aí. Era o rapaz da touca. Ele estava com a touca por causa da bala que foi na cabeça dele. E ele não queria andar expondo aquele tiro na cabeça. Quantas pessoas sobrevivem a um tiro na cabeça? Pouquíssimas. As que Deus dá um livramento. E naquele dia eu fiquei com vergonha de mim mesmo, eu fiquei com vergonha alheia, procurando um buraco para meter minha cabeça. Ainda bem que aquilo era só entre eu e Deus. Só eu soube a vergonha que eu passei naquele culto, por o Espírito Santo se comunicar com o meu espírito e eu não ser fiel ao que ele me confiou. Só que, às vezes, por receio de uma honestidade, às vezes a gente pode não ser fiel ao que Deus pede que a gente faça. Por isso que é importante o quê? Oração em outras línguas e leitura da palavra, que são as duas receitas para amadurecer e desenvolver o nosso homem interior, desenvolver o nosso espírito humano para nós andarmos como Deus quer que nós andemos. Amém? Você está sendo abençoado? Atos capítulo 27, versículo 9. Atos 27, 9. Olha o que diz aqui, ó. Eu vou ler na versão, não coloquei aqui a versão. Aqui diz, olha. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Verso 10. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da vossa vida. Veja no versículo 10 que Paulo disse, olha, eu vejo. Ele estava vendo no espírito dele. Ele não disse que foi uma revelação divina. Ele disse, eu vejo. Então essas expressões na Bíblia, quando ele vê assim, é no nosso espírito humano. Paulo viu o futuro. Ele viu o acidente acontecendo com o navio, os bens materiais se perdendo, boa parte deles, ou quase tudo, mas as pessoas todas iriam sobreviver. Ele viu e ele falou sobre isso e foi igualzinho o que ele falou. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele quer nos guiar, mas Ele quer que nós amadureçamos o nosso espírito. Quais são as duas receitas para você desenvolver o seu espírito? Primeiro, qual é a primeira? A palavra de Deus. Por quê? Porque ela é alimento do nosso espírito. Se eu não alimentar o meu espírito, eu vou ter deficiência espiritual. Então, a primeira receita para amadurecer o nosso espírito, desenvolver é o quê? Qual é a primeira receita? Palavra de Deus. E a segunda? Oração em línguas. Por meio da oração em línguas, nós vamos desenvolvendo e tendo percepções das coisas espirituais. É interessante, quando a gente está ministrando aqui a palavra, pelo Espírito, nós sabemos quem está recebendo, quem não está, quem está com a mente lá em Bagdá, quem está com a mente aqui. Cada rosto que eu olho aqui, que eu vejo, eu percebo os que estão presentes e os que estão ausentes. A gente percebe quem está recebendo e quem não está recebendo, e fica na cara de cada um. E depois a gente sabe no dia a dia o que cada um vai colher. Porque circunstâncias se levantam na vida que às vezes a pessoa estava recebendo aquela palavra no momento do culto para tomar a atitude correta e estava lá em Bagdá pensando não sei o que, na pizza, pensando não sei o que, no resultado do jogo, não sei o que, e a palavra de Deus foi e não encontrou a pessoa. E a gente sabe que a gente está recebendo. E, gente, é algo que não tem como explicar, a gente só sabe que acontece assim. A gente tem no espírito a percepção. Você está aqui ainda? Olha aqui, ó. Além da consciência para nos guiar para uma vida de honestidade e de temor a Deus, o nosso espírito tem a intuição que nós percebemos coisas do presente, passado ou futuro. É só um lampejo, é só uma coisinha, é só um fragmentozinho que nosso espírito consegue perceber. Mas, além disso, Deus também, Ele guia as nossas vidas por meio do próprio Espírito dEle. O Espírito de Deus, ele se comunica com o nosso espírito e cria também uma impressão que nós chamamos de testemunho interior, um testemunho no íntimo. Se você for lá em João capítulo 16, versículo 13, diz:
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, ele se comunica com o nosso espírito para testemunhar a vontade de Deus, para testemunhar coisas do presente, do passado ou do futuro. Ele há de anunciar para nós também todas as coisas. Olha como o versículo é claro. Ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Coisas futuras, o Espírito Santo pode revelar no seu espírito. E às vezes, quando as pessoas vêm com uma novidade para você, você diz, eu já sabia, besta. Adojo. No espírito, a gente sabe certas coisas. Lá em João capítulo 14, verso 26, diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, sabe? E ele nos guia por meio de algo que chamamos de testemunho no íntimo. O que é um testemunho? Um testemunho é uma testificação. Você já viu quando tem um júri que precisa de uma testemunha? O que é que a testemunha faz? Ela vai testificar se aquilo é verdade ou se aquilo não é verdade. Se realmente houve aquilo ou se não houve. Então vai ter uma testificação. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 16, diz, o próprio Espírito, ele testifica com o quê? Aqui está falando do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, né, o próprio Espírito de Deus, ele testifica com o quê? Com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Existe uma comunicação entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito. E aí, querido, já é totalmente ilimitado. Não tem mais limitação. Alguns lampejos de presente, passado ou futuro que temos no nosso Espírito, é só lampejos. Coisinhas, fragmentos, tipo um flashzinho. Mas a testificação do Espírito Santo já é algo muito mais além, porque agora é o próprio Espírito de Deus falando coisas ao nosso homem interior. Gente, e isso não é uma voz. É uma testificação no íntimo. É uma sinalização que nos dá uma ordem de ir ou de voltar. Não é uma voz, mas nós entendemos pelo Espírito que Deus está dando ordem para ir ou para voltar. O que nós orientamos às vezes. Às vezes as pessoas querem um gabinete com o pastor, porque às vezes elas não sabem tomar uma decisão e quer que o pastor tome uma decisão por ela. E eu não vou tomar decisão por ninguém. A gente orienta as pessoas a aprenderem a ser guiadas pelo Espírito. Teve uma certa vez aqui, bem no início, quando Isaac e Elana chegaram aqui, Elana veio me questionar uma coisa, não sei se ela está aqui. Tá. Pastor, qual é a decisão que eu faço? Não sei se eram 2 propostas que tinham, acho que eram 2. E ela disse que não sabia qual a decisão tomar. E eu não ia dizer qual era. Eu disse, ore e peça a Deus para Ele testificar o que tomar. Eu sei que semanas depois ela me procurou, feliz da vida, e testemunhou para mim que fez o que foi ensinado e tomou a decisão correta. Porque ela foi guiada pelo Espírito. E Deus quer isso em todas as áreas de nossas vidas. Termos uma vida guiada pelo Espírito. Aqui diz, o próprio Espírito, ele testifica com o nosso próprio Espírito. Há uma testificação. Gente, é muito privilégio. Você consegue imaginar o que é você ter o Espírito de Deus de prontidão a guiar seus passos, a guiar suas vidas? Qual é a decisão errada que você pode tomar em sua vida? Com a direção de Deus em sua vida. Querido, nós não precisamos procurar horóscopo, nós não precisamos
procurar cartomante, nós não precisamos procurar rezador ou jogador de búzios, seja o que for, para saber o nosso futuro, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos o Espírito de Deus. Lá em Romanos 8,14, olha o que diz aqui, ó. Tem algum filho de Deus aqui? A Bíblia diz: pois todos os que são guiados pelo quê? O Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que o Espírito de Deus vai nos guiar? Por meio do nosso... Entenda. Faça assim comigo, faça assim, ó. Alma, Espírito. Alma, Espírito. Deus vai nos guiar como? Por onde? Não é na nossa mente, não é na nossa cabeça. Não é por simpatias. Ah, Deus, eu vou fechar o olho. Se alguma coisa se mexer, o Senhor vai... quer dizer que é. Que a resposta é assim. Aí abre o olho, vê se uma coisa se mexe. Não, o diabo pode mexer. O diabo pode fazer qualquer coisa que você queira como sinal. Ele pode fabricar. Mas falar no nosso espírito é algo impossível para o diabo. Porque só Deus consegue falar com o nosso espírito. Na nossa mente pode vir diversas vozes, mas no nosso interior só vem a voz de Deus. Gente, eu oro a Deus que pessoas estejam compreendendo essa mensagem, para que nunca mais quebre sua cara em decisões. E muitas das vezes as emoções querem tomar decisões na nossa vida, mas nós não podemos ser guiados por nossa mente e por nossa cabeça. Temos que saber diferenciar a alma do espírito. E muitas vezes Davi estava agoniado e ele sabia que a agonia era na alma. Ele falava: por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? E ele colocava a alma no lugar dela. Só para encerrar, entenda o seguinte: esse versículo diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo quê? Pelo Espírito de Deus ou por profetas? Repita assim: os profetas não existem para guiar a minha vida. No Antigo Testamento, os profetas, eles guiavam o povo de Deus. Mas na Nova Aliança, o profeta não tem a função de guiar a vida das pessoas. Na Nova Aliança, a função do profeta é exortar, edificar e consolar, nunca guiar. Porque na Nova Aliança, quem guia o povo de Deus é o próprio Espírito de Deus. Na Antiga Aliança, quem guiava o povo de Deus? Quem era? Mas na Nova Aliança, quem é que guia o povo de Deus? O próprio Espírito de Deus. Amém? Então não perca do seu tempo procurando profeta, porque ele não tem a função de guiar a sua vida. Quando o Espírito de Deus confirma algo dentro de nós e nos dá aquela impressão no nosso interior, a função do profeta é testificar o que Deus falou no nosso interior. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.